Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui em mais uma videoaula. Meu nome é Júlio César, como muitos aí já me conhecem por ter visto os produtos da Sigma Sensors, né? Eu faço várias videoaulas com o objetivo de apresentar os diversos data loggers que a Sigma Sensor vende, com o intuito de o cliente comprar o produto e não se arrepender. Conseguir ter um produto agradável, que vai atender sua expectativa, que vai atender a sua pesquisa, porque nós atendemos um grande número de pesquisadores da universidade, pesquisadores também de empresas, fábricas, né? Então nosso objetivo é sermos claros sobre o que vamos falar, o que nós vamos apresentar aqui para o pessoal fazer um uso, digamos assim, um rendimento de 100% do que está comprando, ok? Então hoje eu separei essa videoaula para falar do novo data logger da Onset, chamado U23001. Eu falei a palavra novo, mas não é tão novo, ele tem um tempo de uso, mas é que saiu uma versão nova agora, que é com Bluetooth, mas isso é uma próxima videoaula que nós vamos falar sobre essa versão com Bluetooth, ok? Essa versão não é com Bluetooth, mas é uma versão que a gente usa muito, vende muito, certo? Bom, ele vem nessa caixinha, ok? Tirei de dentro do produto, ele vem dessa maneira, aí vem um suportezinho, ok? E a caixinha com o manual. O manual eu já imprimi, separei algumas folhinhas que vem aqui com a impressão, então eu vou mostrar o produto para vocês. O produto, eu vou tirar essa capinha de proteção, tá aqui. Esse é o U23001, ok? Esse é o produto. Vou girar um pouco aqui para vocês poderem entender completamente como é que ele funciona. Esse produto é bem interessante, ele tem uma parte atrás que é transparente e tem essa parte da frente, que tem aqui, parece digamos assim, um tecido, mas é na verdade como é que eu vou explicar? É como se fosse uma pequena esponja, mas ele é mais uma espécie de um tecido permeável, ok? É por aqui que o ar troca com o sensor para mensurar a temperatura e umidade. Enfim, esse data logger é um data logger destinado a mensurar temperatura e umidade do ar, ok? Então, onde que aplica muito esse data logger? Olha, vai muito bem em estufa, quem quer mensurar a estufa, porque ele aguenta o ambiente agressivo da umidade da estufa, que às vezes é fácil 100% de umidade durante anos, né? Ele aguenta chuva, se você quiser instalar ele do jeitinho que está aqui na chuva, não tem problema. É só instalar ele voltado com o sensor para baixo, coloca essa tampinha de proteção na chuva, ok? E pode usar esse suportezinho aqui para instalar na chuva. Bom, vamos lá. Esse pequeno encaixa aqui, ó. Então você encaixa ele aqui e prende aqui com esses parafusinhos, né? Numa madeira, em qualquer local, ok? Já vem tudo prontinho aqui para você prender esse data logger na chuva. Quando a gente fala na chuva, esse é um termo bem interessante, pessoal. O pessoal pode achar estranho falar isso, mas quando eu me refiro na palavra na chuva, é o seguinte. Esse data logger é um data logger destinado a ser usado outdoor, ou seja, não é em local abrigado. O objetivo dele maior é isso, outdoor, ou seja, foi projetado para trabalhar em campo, ok? Então nós vamos imaginar o seguinte, você está com o objetivo de mensurar a temperatura e umidade numa floresta, vamos supor, uma floresta aí grande de eucalipto, né? Num reflorestamento. Ok, se você tiver pouco sol no ambiente que você vai instalar esse instrumento, você pode vir usar esse suportezinho, colocar em uma árvore, em qualquer lugar lá, pendurar ele e você vai medir a temperatura, umidade e o ar daquele ambiente. O que nós não recomendamos? Nós não recomendamos você instalar apenas ele lá se por acaso tiver muito sol que venha a atingir o instrumento. Por quê? Se eu tiver irradiação que atinge diretamente o instrumento, a irradiação vai esquentar o corpo do instrumento e vai mascarar o resultado que nós estamos coletando. Isso é um erro muito comum, muita gente faz isso e às vezes até publica alguma coisa com os dados, onde acaba gerando dados que geram dúvidas, né? Então, para não acontecer isso, você tem uma saída. Se você achar que na hora que você for mensurar temperatura e umidade com esse data logger, num ambiente que pode vir a ter sol, né, a gente pede para o cliente usar um abrigo meteorológico.
certo? Nós já vamos falar um pouquinho sobre esse abrigo meteorológico, ok? Esse abrigo meteorológico, você consegue desmontar ele aqui embaixo, nós vamos fazer isso para vocês verem com calma, né? E você consegue inserir esse data logger aqui dentro. Tanto o data logger aqui dentro, você pode vir, né? E montar ele nessa estrutura que acompanha o instrumento e você pode montar ele lá no campo. Então, montando ele no campo, ele vai estar protegido contra chuva e vai estar protegido contra a radiação, porque quando a radiação chegar nele, a radiação vai esquentar as primeiras casinhas, digamos assim, os primeiros telhados, né? E aqui para baixo já não esquenta. O ar vai passar por dentro, vai sair por dentro, e o que eu vou estar mensurando aqui é a temperatura e umidade verdadeira do ar que está circulando nesse espaço, ok? Então, e esse abrigo, pessoal, é muito importante quando você vai instalar ele outdoor com uma possibilidade do sol criar problema. Agora vamos pegar um outro exemplo. Vamos imaginar que tu vai colocar isso aqui numa lavoura. Vamos imaginar numa soja que já está bem grande. Uma lavoura de soja de 40, 50 centímetros. Se você colocar ele lá embaixo para saber o que está acontecendo no pé da planta, dificilmente vai precisar de um abrigo, porque o sol dificilmente vai chegar lá. Então, se você apenas instalar ele de cabeça para baixo lá, escondidinho, dificilmente tu vai sofrer vandalismo, porque ninguém vai achar ele, e ele vai medir muito bem a temperatura e umidade daquele ambiente embaixo da lavoura, ok? Porque o sol não vai chegar nele, certo? Então isso é muito importante. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o funcionamento e algumas características técnicas deles para vocês não ficarem com dúvida, certo? Primeiro, precisão. A precisão dele na temperatura é mais ou menos 0,21 graus, ok? Essa precisão, tá, ela vai aumentar um pouquinho à medida que você sai dessa escala, porque ele consegue mensurar a temperatura de menos 40 a 70 graus, certo? Então, de menos 40 a 70, eu teria uma precisão, digamos, não estável. Ela é uma precisão que varia à medida que tu sai para os extremos. Isso é muito normal em qualquer sensor que você pega no mercado. Então essa precisão de mais ou menos 0,21, ela ocorre de 0 a 50 graus. Se tu pegar o range de menos 40 a 70, você vai chegar a alguma coisa em torno de mais ou menos 0,35, por aí, ok? Então no manual, esse manualzinho que acompanha o produto, ele fala muito bem sobre isso, tá? É só ler aqui que você não vai ter dúvida. Deixa eu verificar uma coisa. Aqui, ó. Aqui também tem as curvas de precisão, ok? E resolução do instrumento, ok? Então, enfim, tudo que você quiser saber sobre o material vai estar no manualzinho dentro da caixa, certo? Então é isso, pessoal. A precisão de temperatura é mais ou menos 0,21 até mais ou menos 0,35, certo? Depende da escala que vai operar. Umidade mensura de 0 a 100% de umidade, ok? E essa umidade de 0 a 100%, tu vai ter uma precisão de mais ou menos 2,5, conforme eu falei, quando chega nas bordas de 10% a 90%, esse range sobe para mais ou menos 3,5%, tá? Então esse mais ou menos 2,5% pega quase toda a escala, digamos assim, de uma lavoura do ambiente normal. Aí quando chove vai para 100%, tu vai aumentar esse erro para mais ou menos 3,5%, e se tiver uma seca abaixo de 10% de umidade, sinceramente acho que não tem isso, nunca vi isso na natureza, né? Aí você vai ter um erro também de mais ou menos 3,5%, ok? Memória, capacidade de memória. A capacidade de memória desse instrumento é mais ou menos de 21 mil linhas de dados, ok? Então, tu vai poder ter 21 mil linhas de aquisições de temperatura e umidade. Então é aquela história, quando você programa ele, tá? Ao programar ele, você pode programar ele para coletar dado de 1 em 1 segundo, de 2 em 2, 3, 5, 10, de 1 minuto, 5 em 5 minutos, de 1 em 1 hora, você define isso. Se você programar de hora em hora, tu vai ter 21 mil horas de uso para armazenar dado dentro dele sem ter que baixar o dado, ok? Então vai depender muito do teu experimento, né? Tem experimentos que o pessoal gosta de coletar dado de minuto em minuto, tem outros que é de 10 em 10, tem pessoal que gosta de hora em hora, isso depende da aplicação de cada um, ok?
Bateria. A bateria que está aqui dentro dura em média 3 anos. É claro que se você 3 anos ela vai durar se você fizer uma média de coleta de 1 ponto a cada 10 minutos, ok? Isso é importante falar. Se tu aumenta a frequência de coleta de dado, vamos aumentar a coleta de dado de 1 em 1 segundo, por exemplo, não vai durar 3 anos a bateria, vai cair, ok? Existem formas de calcular isso. Se você precisar saber com precisão para o teu experimento, nos consulta, a gente faz essa conta e auxilia vocês, ok? Mas fica já a dica, em torno de 10 minutos de coleta vai durar 3 anos a bateria, ok? Acabou a bateria, como que eu troco? É possível? Muita gente manda esse data logger para a gente trocar a bateria. Olha, teoricamente não precisa, tá? Você pode trocar a bateria da seguinte maneira, você abre aqui, eu vou abrir aqui para mostrar para vocês, tá? Ó, eu abri, certo? Ok, agora que eu abri, como que eu abri, né? Eu simplesmente desrosqueei e puxei, ok? Tem um anel de vedação de proteção e eu abri o instrumento. Ok, como que eu faço agora? Eu simplesmente pego o equipamento no hardware e puxo para fora e ele sai. Pronto, saiu. Saiu o equipamento para fora, você pode tirar a bateria com a mão e trocar essa bateria. Essa é uma bateria da Tadiran, ok? É uma bateria de alta performance. Aguenta elevada temperatura, por isso dura bastante. Tem muita amperagem armazenada dentro dela e aguenta elevada temperatura, ok? Vamos guardar aqui de novo. Beleza, pessoal, botei o hardware de volta aqui dentro, certo? E agora vou fechar de novo a tampa. Fechei, pronto, troquei a bateria. Então a troca de bateria é muito fácil, ok? Basta você comprar a bateria conosco e você mesmo troca. Mas se quiser enviar para a gente troca, ok? Uma outra coisa importante, pessoal, é sobre a manutenção dele do sensor de temperatura e umidade. A gente bolou uma situação aqui muito interessante. Eu vou tirar essa tampinha, ok? Tiro essa tampa, ó, tirei essa tampinha, certo? Eu vou tirar essa tampa, certo? Observa que aqui vem uma película, que eu estava falando para vocês, que parece um pequeno tecido, certo? Já vou falar sobre a função dela. E aqui dentro fica o sensor, ok? Esse sensor é fácil a gente puxar ele com alicate, qualquer coisa, ok? E colocar outro no local. Trocou o sensor, ele volta a funcionar, tá? É assim que faz o reparo de troca do sensor. Então, dá para trocar também o sensor. Essa película que está aqui, certo? É uma película que serve para evitar a formação, vou botar o correto aqui de novo, e aí vem a pecinha em cima aqui, né? Vamos falar um pouquinho sobre essa película. E aqui eu fecho de novo, ó. Então o que acontece? Qual é a função dessa película? Essa película tem a função de evitar que se forme condensação de água em cima do sensor. Essa película, ela garante que a saturação da umidade entra dentro do local onde tem que medir a umidade do ar, ou seja, aí ela vai medir lá 100% de umidade quando está chovendo, mas ela vai evitar que ocorra a condensação da gotícula de água no sensor. Por quê? Se ocorrer a formação de gotícula de água dentro do sensor, você vai ter um dado não muito real. Por quê? Você imagina que se o sensor ficar coberto de água, ele é a prova d'água, ele não vai estragar, mas ele vai marcar a umidade 100%, certo? Agora você imagina que já saiu o sol, a umidade do ar já mudou e ele ainda está com água. Se ele tiver com água, ele vai continuar marcando 100% de umidade, sendo que já tem sol lá fora, já tem um ar um pouco mais seco e ele ainda está marcando 100% de umidade. Ele vai esperar aquela gotícula ser evaporada. Tá errado, não vai dar certo. Você vai ter um delay da realidade, ok? Então tudo isso foi pensado. Tem que analisar tudo isso quando você compra um data logger e pensa em mensurar a temperatura e umidade no ambiente externo, né? Se você não pensar nessas características, nessas vantagens, você pode estar mensurando um dado que não é tão real, ok? Então por isso o equipamento a gente sempre recomenda instalar de cabeça para baixo quando vai pegar chuva, ok? Porque a água vai bater aqui, vai escorrer, vai sair e não vai entrar no sensor de jeito nenhum. A película está protegendo ele, ok? E se é um ambiente agressivo, recomendamos que coloque dentro desse invólucro de proteção que a gente chama de abrigo meteorológico, ok? Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o abrigo agora. Essa capinha também tem uma função importante. Quando tu monta outdoor, você pode pôr essa tampinha em cima, só tem uma simples função. Cai a chuva, ele vai evitar de entrar qualquer espécie de água
naquela tampinha que rosqueia. Vocês viram que aquela tampinha tinha um anel de vedação. Ela é muito bem protegida, né? Mas essa capinha dá um help aí para o equipamento, né? Porque tem que lembrar que muita gente usa isso aqui em lugar que neva e por aí vai. E aí tu tem algumas situações especiais, né? Não é o caso do Brasil, mas em alguns outros lugares aí no mundo é bem agressivo, né? Então tá, pessoal, já falamos do instrumento, já falamos de trocar a bateria, já falamos de memória, já falamos de precisão, né? Já falamos acho que quase tudo. Agora vamos falar um pouquinho da proteção, como que eu coloco ele aqui dentro. Olha, a gente vende esse abrigo, tá? É bem simples, você desrosqueia essas pecinhas aqui. Tirei, beleza. Agora eu tiro essa parte de baixo, ok? Tirei essa parte de baixo, tá aqui a parte de dentro, certo? Tendo a parte de dentro, é simples. Programei o Datalogger, vou lá, coloco meu Datalogger aqui dentro, certo? Venho com a tampa novamente, tampo ele aqui, certo? Tampei ele, coloco o anel. Só que antes de eu colocar a borboleta, o que eu faço? Eu vou pegar o estrutural, né? Vou acertar o estrutural dele aqui e agora eu vou colocar ele dessa maneira aqui, ó, tá? Isso aqui facilita muito em campo, na hora de montar, trocar, certo? Então eu vou colocar aqui, ó. Certo? Bom, eu não vou prender todos, senão a gente vai ficar aqui até amanhã para abrir. Mas enfim, você vai prender todos os borboletas e o Datalogger vai ficar aqui dentro. Aqui você pode usar essa, a gente chama de grampool, né? Esse grampool você pode botar ele aqui em qualquer tubulação, certo? Ou se você quiser prender isso aqui numa árvore, num poste, você pode botar parafuso também, porque tem a furação aí, né? Então você pode prender essa peça onde você precisar, ok? Prendeu a peça lá, tá medindo a temperatura e umidade do ar, ok? Legal. Para mim programar essa peça no computador, nós vamos usar uma plataforma chamada RoboAir Pro, ok? Tem uma videoaula que fala somente sobre o RoboAir Pro. RoboAir Pro é uma plataforma bastante completa, é uma plataforma muito legal. Ela permite você programar o Datalogger, baixar os dados, fazer máxima, mínima, média, desvio padrão, permite você exportar para o Excel, ok? É uma plataforma muito legal. E depois nós vamos falar sobre ela porque ela é uma plataforma criptografada, ok? Ela atende algumas normas internacionais e isso é muito interessante para quem faz pesquisa séria, ok? Então, você tendo acesso à plataforma, você pode fazer o download do nosso site. É bem interessante falar sobre o Air Pro, tem duas versões, uma é free e outra é paga, ok? A free faz algumas contas e a completa que você paga faz mais contas, essa é a diferença. Mas a free dá para fazer muita coisa, ok? Dependendo da tua obrigação, não precisa pagar, você pode usar a free, tá? Vamos lá. Como que eu conecto esse cara no meu computador para programar ele com o RoboAir Pro? Ok, nós vamos usar esse instrumento chamado Base U4. Então, a base U4 vem dessa maneira, certo? Como o próprio nome diz, é uma base, certo? Onde essa base, ela já vem com vários adaptadores, ok? Para acessar diversos Datalogger da OnSet, certo? Nesse caso aqui, eu vou usar um adaptador chamado U23, esse aqui, ó, é esse vermelhinho aqui. Certo? Então como funciona? Eu simplesmente pego esse adaptadorzinho, venho aqui, coloco no meu Datalogger, deixa eu achar o ponto certo aqui. Então olha lá, eu venho e conecto ele aqui, certo? Aí opticamente, essa base, opticamente, vai conversar com o instrumento através da porta USB do seu computador. Então, plugou na porta USB do computador, o RoboAir Pro automaticamente vai reconhecer esse sensor instalado no instrumento, ok? Então eu vou abrir aqui devagarinho para vocês verem, né? Eu tiro primeiro a base, ok? Depois tiro o adaptadorzinho. Isso aqui nada mais é do que um adaptador, onde ele alinha o infravermelho deste cara com este cara. Se eu pegar os dois e fizer isso, eles vão comunicar. Mas aí a coisa complica. Tem que ter um adaptadorzinho, certo? Então esse adaptador é para isso. Permite alinhar, certo? Usei o adaptador, consigo acessar ele no computador, certo? Aí eu vou pedir para vocês, pessoal, assistir a videoaula do RoboAir Pro.
lá a gente ensina como programar o U2301, ensina como baixar o dado, como fazer média, máximo, mínimo, desvio padrão, é muito simples, ok? Então o objetivo dessa videoaula sobre o instrumento é exatamente isso, é falar sobre a aplicação, é falar como montar um escudo, quando uso um escudo, como que eu baixo o dado, né? Quanto tempo essa memória vai durar, como que eu troco a bateria, as dúvidas em comum que todo mundo tem, certo? Por isso, pessoal, a Sigma Sensors faz essa aula, tem o prazer de explicar com muita clareza para o usuário sobre o produto, para que o cliente não compre um produto e amanhã depois se arrependa porque ninguém falou claramente como ele funcionava. Isso é muito comum. Então a gente faz videoaulas com o objetivo de atingir a expectativa do cliente. A gente está aqui com muito orgulho e respeito ao cliente, atender a expectativa do cliente para ele ficar feliz com o que ele está comprando, ok? Então eu peço a vocês que qualquer dúvida, manda um e-mail para a gente. Meu nome é Júlio César, pode mandar um e-mail direto para mim, julio@sigmasensors.com.br ou suporte@sigmasensors.com.br, ok? E por favor, qualquer dúvida, qualquer sugestão, manda um e-mail pra gente, ok? Espero que tenha servido a videoaula para vocês. E não esqueçam, assistam a aula do RoboWare Pro. Vocês vão adorar a plataforma. Muito obrigado. Até a próxima.